Acho que um exercício mental muito interessante para propor para quem está escutando a gente hoje é tentar imaginar os bastidores da vida acadêmica. Tipo, tentar visualizar o peso real mesmo. Nossa, sim. Aquele peso que é quase esmagador, de décadas de estudo rigoroso em biologia molecular. Exato. Porque de fora é quase impossível de mencionar, né? A gente está falando de anos e mais anos trancado num laboratório. Aquela rotina exaustiva de formular uma hipótese que parece brilhante na teoria, testar, errar miseravelmente. Ajustar protocolos super complexos, errar de novo. Pois é. E passar madrugadas a fio revisando planilhas de dados que não fazem o menor sentido. Sem contar, claro, a verdadeira maratona burocrática para publicar resultados, enfrentar as bancas examinadoras, lidar com as críticas dos pares. E manter aquela busca implacável por financiamento, né? Só para manter a pesquisa viva. É uma vida inteira dedicada a um único foco. Com muito suor e pouquíssimo glamour. É um cenário que exige uma resiliência extrema, quase irracional, para ser bem honesta. Eu falo isso porque a ciência, nos bastidores do dia a dia, está muito, mas muito longe de ser aquele momento cinematográfico, com trilha sonora épica e uma epifania. É um trabalho de formiga, sabe? É uma persistência quase teimosa diante de várias frustrações diárias. Você passa 99% do tempo descobrindo como as coisas não funcionam para ter talvez 1% de chance de achar o caminho certo. É brutal. E aí o nosso exercício mental para quem nos ouve continua. Porque após todo esse percurso monumental e contra todas as probabilidades, surge uma descoberta revolucionária. Sim. Um avanço metodológico real, testado, comprovado, que é capaz de mudar a trajetória de vida de pessoas com lesões medulares severas. A gente está falando de condições neurológicas como a tetraplegia e a paraplegia. Condições que, historicamente, ao longo de toda a história da medicina, sempre foram vistas como sentenças definitivas, né? Quadros totalmente reversíveis. Exatamente. O que representa um impacto imensurável na qualidade de vida de milhões de pessoas. É o tipo de avanço que não oferece só uma promessa vazia, mas traz uma esperança palpável, fundamentada em dados concretos. Replicação de testes, revisão por pares. Anos e anos de formação acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, domínio de biologia molecular, neurociência, bioquímica, laboratórios equipados, financiamento de pesquisa, mesmo que pouco aqui no Brasil. Equipes multidisciplinares trabalhando juntas em pesquisas de diversos países. É o conhecimento acumulado por milhares de cientistas ao longo de séculos no mundo inteiro, aplicado com inteligência, dedicação e persistência por uma cientista e a sua equipe aqui no Brasil. Uma verdadeira virada de chave na neurociência. E é exatamente esse o foco da nossa imersão de hoje. A gente vai mergulhar num documento instigante chamado Polilaminina e o sequestro narrativo da ciência, fé, método e mérito humano no Brasil. A polilaminina é uma proteína que tem potencial de regenerar lesões na medula espinhal. Isso significa a possibilidade de reverter tetraplegia e paraplegia. É o início de uma revolução no tratamento de lesões que até hoje eram consideradas permanentes. É um material fornecido por Evaristo Fagundes Ciambarella, um material excelente, por sinal. Muito rico. E a missão do nosso mergulho profundo aqui é dupla. Primeiro, a gente vai entender a ciência real por trás dessa inovação tecnológica. E segundo, investigar um fenômeno curioso e perigoso que o autor levanta. O chamado sequestro narrativo. Isso. Como uma conquista colossal do método científico, acaba sendo transformada e embalada na percepção pública como um suposto milagre. Você sabe que aquela menina tem forma de cruz, né? Ah, é? Não conta pra ninguém. Essa é outra que não pode contar pra ninguém, porque graças a Deus, ainda não saiu isso. Porque aí mesmo que vão dizer que é proteína de Deus. Mas é a proteína de Deus. A polilaminina, olha só, Natália, a polilaminina. Não, sucesso. Ela tá vendo também? Isso aí é a laminina. Isso aí é a laminina. Agora, a polilaminina são várias de mãozinha dada. Então, é muito simbólico. É um rosário inteiro. É um rosário inteiro. Essa é uma discussão incrivelmente pertinente para o momento cultural que a gente vive.
É preciso estabelecer desde o início a necessidade de separar o que é a validação científica de uma descoberta daquilo que é a crença pessoal ou o simbolismo. Com certeza. O impacto que a comunicação pública da ciência tem na nossa sociedade não pode ser subestimado. Quando cientistas ateus se escondem atrás da religião, é unicamente porque é mais fácil, mais palatável e até mais seguro dizer que foi Deus do que dizer que fomos nós com nossa inteligência e com nosso esforço. A forma como a gente conta a história de uma descoberta molda definitivamente como a sociedade valoriza e financia o próprio processo de construção do conhecimento. Essa descoberta poderia ter inspirado milhões de jovens a seguirem o caminho da ciência, mostrando que nós somos capazes através do pensamento crítico e busca pela verdade. Mas, em vez disso, ela reforçou a narrativa primitiva religiosa e de um credo que nega a ciência, que discrimina os professores, pensadores. O problema não é a cientista acreditar no que ela quiser. O problema é quando uma conquista humana é narrada de forma a reforçar a noção de que o esforço é secundário e coloca a crença como superior, que o mérito não é humano, mas é concedido por uma entidade específica da Idade do Bronze. Essa lógica é a mesma que manteve sociedades inteiras na escuridão por séculos, enquanto a ciência era sufocada em nome da fé cristã, em nome da cruz de Jesus, que transforma a ciência em prova religiosa, que transforma um importante avanço científico coletivo em propaganda metafísica de um credo que matou e perseguiu por séculos cientistas do mundo inteiro. A laminina, por si só, não é uma novidade. Não, de jeito nenhum, ela já é super conhecida na biologia celular há muitas décadas. O avanço não foi um passe de mágica ou descobrir um elemento novo num meteoro. Longe disso. A laminina é uma proteína que atua na matriz extracelular do nosso corpo. Tá, matriz extracelular. Para quem não tem muita familiaridade com biologia, a gente pode pensar nisso como o que exatamente? Olha, uma boa analogia é pensar no andaime de um prédio em construção, ou o cimento estrutural que mantém os tijolos das nossas células organizados e no lugar certo. Entendi. Então ela já faz parte da estrutura básica. Exato. A lamina já está lá, ajudando a guiar o crescimento celular. O obstáculo histórico em lesões da medula espinhal é que, quando ocorre o trauma, o corpo forma uma espécie de cicatriz. Uma barreira. Isso, uma barreira densa que impede os neurônios cortados de voltarem a se conectar. A genialidade da pesquisa da doutora Tatiana não foi inventar a laminina, mas sim entender como manipular essas moléculas em uma macroestrutura específica, que é a polilaminina. Ou seja, o segredo estava na organização do material que já existia. Efeito. Como o próprio nome sugere, polilaminina é uma junção de poli, de várias lamininas, de modo que as células conseguem se grudar e crescer. E esse PDF que você encontra gratuitamente na nossa biblioteca de artigos, clicando no link da bio, o autor em 2019 comenta que as primeiras imagens das lamininas surgiram na década de 80. E essa imagem que as pessoas associam a uma cruz, um crucifixo, nada mais é do que um esquema didático para ficar fácil de desenhar e de ensinar. E que essa foi uma escolha muito infeliz dos primeiros ilustradores, que desconsideraram todas as outras variáveis e possibilidades nos formatos das lamininas, e que aqui ele representa muito bem o formato tridimensional das lamininas. Observe que elas não têm relação alguma com uma cruz. Uma base helicoidal e 3 hastes que ficam presos a ela. Veja que é muito difícil uma pessoa desenhar isso e alguém que lê o livro entender. Então qual foi a estratégia do ilustrador? Organizar essa bagunça e deixar alinhada, bonitinha, de modo que no livro uma estrutura tridimensional fique bidimensional. Observa aqui que ele vai ter um formato bem bagunçado, bem quebrado, onde a gente tem aquela basezinha toda retorcida e as 3 hastes ou braços totalmente flexíveis com tamanhos diferentes e formatos diferentes. Então é muito mais fácil fazer um esquema bonitinho para botar no livro e deixar fofo do que deixar essa coisa bagunçada. Tem gente realmente acreditando que tem crucifixo flutuando dentro do nosso sangue. Aqui a gente vê uma que parece bem uma letra T, e aqui você pode observar que a laminina tem esses bracinhos que são flexíveis, não para formar uma cruz, mas para se costurar, se ligar de diversas maneiras a diversos tecidos conforme a necessidade. E aqui nessa figura A você pode ver mais o formato de uma suástica do que uma cruz. Os cientistas precisavam desenhar algo fácil de entender e de imprimir em preto e branco. A molécula de laminina tem 3 cadeias diferentes que se interligam. Então, para mostrar os pontos de conexão, o diagrama acabou parecendo uma cruz bidimensional. É tipo um esquema didático. Como olhar para o mapa do metrô de uma metrópole e achar que as ruas formam aquelas linhas retas perfeitas com ângulos de 90 graus. É só um mapa para você não se perder, não é a topografia real da cidade.
O mundo real da biotecnologia não é uma cruz estática. Proteínas são complexas, né? Incrivelmente complexas. Elas são flexíveis, retorcidas. Se a gente desenhasse a estrutura no estado natural, provavelmente pareceria um prato de espaguete que caiu no chão. Dependendo do ângulo, não tem semelhança nenhuma com uma cruz. E o material do Evaristo aponta algo ainda mais profundo sobre essa nossa obsessão humana em buscar padrões. Sim, ele aborda isso com muita precisão. Padrões cruciformes em formato de X ou de cruz são muito abundantes na física e na biologia. É a geometria da natureza operando. Isso. E mesmo sem você e eu sermos cientistas, o fato é que o formato de cruz não é uma exceção na ciência, não é um sinal divino, é um dos padrões geométricos mais comuns e eficientes da natureza. Estruturas em formato de cruz, X, de T, de Y e diversas outras ramificações simétricas, tudo isso é extremamente comum em sistemas biológicos, da forma como as plantas crescem até as estruturas de anticorpos do nosso sangue. A cruz existe na natureza há bilhões de anos, muito antes de existirem humanos, muito antes de existirem religiões e, com certeza, muito antes de um carpinteiro judeu ter sido pregado numa cruz que foi feita justamente pensando nas medidas do corpo humano. Foi a religião que sequestrou uma forma geométrica universal e tentou vender como uma marca registrada. Aparecem nos nossos próprios anticorpos, nas plantas, nas formações cristalinas de minerais. Essa geometria existe na natureza há bilhões de anos, muito antes de qualquer cultura humana existir para atribuir um significado sagrado a ela. Então, atribuir um caráter divino a uma molécula só com base num diagrama bidimensional antigo é atropelar a evidência científica. Exatamente. O que nos leva direto ao conceito central do documento, o sequestro narrativo. O autor define esse fenômeno como um momento em que o crédito de todo aquele esforço intelectual, do suor, da precisão do método, é subitamente deslocado. A autoria humana é sequestrada e o mérito é entregue a uma entidade metafísica. E é aí que a gente precisa contextualizar sociologicamente. Olhando para o cenário brasileiro abordado no texto, a gente fala de um país com uma tradição muito forte da Igreja Católica e de vertentes cristãs. Muito presentes no cotidiano de todo mundo. Sim. Nesse contexto, usar uma linguagem religiosa para explicar um fenômeno complexo funciona como um atalho formidável para a aceitação social. O Brasil poderia ser muito mais do que isso. Nós temos cientistas incríveis, a prova está aí. Nós temos potencial, temos inteligência. E o que nos falta? Valorização da ciência. Mas enquanto a gente continuar dando crédito para uma ideia de Deus que nega a ciência para manter o controle sobre os ignorantes, a gente nunca vai cobrar o que realmente precisa ser cobrado. Quando a mídia embala a biotecnologia num vocabulário familiar e religioso, ela fica imediatamente digerível e aceita pelo público. Fica mais fácil de compartilhar. Sociologicamente, pode parecer mais seguro e até mais humilde atribuir o sucesso ao divino do que bater no peito e reivindicar o protagonismo da engenhosidade humana. Reivindicar o mérito poderia ser lido como arrogância científica em certas culturas. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, tentando antecipar o que muita gente pode estar pensando. Não é natural e até compreensível que uma pessoa enfrentando uma condição tão devastadora busque esperança na fé diante de uma descoberta dessas? Sem dúvida. Conforto psicológico imenso. Qual é o problema prático? Onde mora o perigo que o autor enxerga nisso? É só um apelido, não é? Essa é a pergunta central. O texto não critica de forma alguma um conforto psicológico individual ou a fé do paciente. O perigo surge quando essa narrativa transborda da esfera íntima e passa a pautar o discurso público, a mídia e as políticas institucionais. O impacto no coletivo. Exatamente. Quando o apelido místico substitui o entendimento de como aquela vitória foi alcançada, cria-se uma falha de compreensão sobre como o mundo físico funciona. Se a sociedade acredita genuinamente que o avanço foi intervenção sagrada e não investimento em ciência, o incentivo para continuar financiando o trabalho árduo desaparece. Ok, vamos destrinchar isso. Porque o texto do Evaristo faz um paralelo muito direto, palpável e triste para mostrar como essa mistura na comunicação pública dá errado. Ele traz à tona a pandemia de Covid-19. Um período extremamente crítico.
Todos nós lembramos. O documento recorda como, durante os momentos mais tensos, a discussão que deveria ser sobre epidemiologia e saúde pública foi sobreposta por discursos literais de guerra espiritual. Discursos que tomaram proporções gigantescas. A ciência foi sistematicamente atacada por narrativas negacionistas, resistência a medidas sanitárias, ataques abertos às vacinas. Gerou uma desconfiança profunda sobre o próprio método experimental. É um paralelo duro, mas absolutamente necessário para a tese dele. O que o material ilustra é que quando a comunicação de vitórias técnicas usa esse vocabulário místico, mesmo que de forma puramente metafórica no início, acaba alimentando uma engrenagem cultural perigosa. Uma engrenagem que relativiza a autoridade científica. Exato. Quando a ciência passa a ser debatida através da lente do dogma, ela perde sua principal âncora, que são as evidências materiais. A ideia de que a ciência é um processo rigoroso e aberto a questionamento se enfraquece. Passam a tratar a ciência como questão de crença. A pessoa diz, eu não acredito nessa vacina, como se biologia molecular fosse opinião. Isso. E na ciência nada é imune a questionamentos baseados em dados, enquanto o dogma exige a aceitação inquestionável. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Para o autor, a resposta se resume a uma palavra com muito peso: apagamento. O apagamento de toda a base. Isso. Primeiro que religiosidade não é um saber, não é um conhecimento. Fé não é um conhecimento. A gente tem que aprender essa distinção para ficar mais confortável na nossa posição. Na verdade, é algo que conduz a nossa vida. Não necessariamente a gente vai poder ter certeza do objeto de fé, porque a gente não tem como provar. Quando chamam de proteína de Deus, invisibilizamos uma cadeia humana concreta. Apagamos os professores das escolas públicas, os técnicos de laboratório, os estudantes de iniciação científica que tabularam dados madrugadas afora. Nomes que nunca saem no jornal, né? Nunca. E, crucialmente para o futuro, apagamos o papel dos financiamentos estatais, bolsas de pesquisa e toda a infraestrutura que permitiu que a equipe existisse. Se a gente conectar isso com o panorama de políticas públicas, as consequências desse apagamento são severas. Deslocar o mérito do esforço humano contínuo para o sobrenatural cria uma armadilha retórica perfeita para desmantelar a infraestrutura de pesquisa de um país. Facilita o corte de verbas. É quase um silogismo. Se a sociedade e os políticos que a representam leiam o avanço médico como fruto de um milagre, os cortes orçamentários nos ministérios da ciência se tornam toleráveis para a opinião pública. Faz sentido na lógica perversa da gestão de recursos. Se a percepção é de que a cura veio porque era a hora certa, por que o governo ia destinar bilhões para comprar centrífugas ou reter cérebros no país? Esse é o cerne da preocupação. A partir da mistificação, a interferência ideológica na educação também parece legítima. A ciência deixa de ser um investimento estratégico contínuo do Estado, ela passa a ser vista como um luxo ou um evento fortuito. E o progresso científico depende da manutenção ininterrupta de laboratórios, né? Do pagamento de bolsas para dedicação exclusiva. Depende demais. Quando a narrativa transforma transpiração em misticismo, a base de apoio financeiro, que depende da pressão popular, sofre um impacto direto. E aqui a gente faz uma pausa tática no roteiro para deixar algo cristalino, que os documentos sublinham com cuidado. Toda essa crítica ao sequestro narrativo não é um ataque à liberdade de crença. Não se trata de um julgamento sobre a fé individual da doutora Tatiana, dos pesquisadores ou dos pacientes. De jeito nenhum. A pesquisadora tem todos os méritos intelectuais inquestionáveis e detém o direito absoluto à sua espiritualidade privada. O texto separa o indivíduo da comunicação pública do fenômeno. Isso levanta uma questão estrutural no campo da epistemologia. E acho que vale a pena a gente traduzir esse termo para quem não respira filosofia no dia a dia. Como a gente define epistemologia nesse contexto? De forma bem direta, epistemologia é o estudo de como a gente sabe o que a gente sabe. É a análise de como o conhecimento é adquirido e principalmente de como validamos o que consideramos ser uma verdade. O material argumenta que a ciência e a fé
possuem regras de validação completamente distintas. Operam em domínios diferentes. Exato. Eu não tenho como tornar isso um conhecimento, não é um saber, é uma fé, são coisas diferentes, chame de escolha, de impulso, de emoção, mas é algo que não é objetivo. Elas não precisam ser inimigas na vida privada. A fé é validada pela crença interna, pela experiência pessoal, tradição, não exige prova material. Já a ciência é validada exclusivamente pela reprodutibilidade, pelo ceticismo metodológico, evidência empírica. E o problema sistêmico ocorre quando a gente mistura esses dois critérios na hora de fazer a comunicação pública. Ao tratar um avanço de laboratório com linguagem de revelação mística, gera uma confusão conceitual imensa na população. E como vimos na história recente, quando as fronteiras do que é evidência e do que é crença ficam embaçadas, abrem-se as portas para o negacionismo. Um verdadeiro campo minado na era da informação rápida. Bom, para amarrar os pontos e as lições da nossa imersão de hoje, a polilamina é um triunfo deslumbrante do rigor acadêmico. É técnica, protocolo, método na sua essência. Não é um milagre isolado. Celebrar isso como uma vitória do intelecto humano, da resiliência frente a falhas e do financiamento estruturado é o que fortalece a nossa capacidade de resolver problemas reais de forma replicável no futuro. A reflexão final que o material nos propõe é um ultimato. O nosso futuro depende de uma escolha narrativa. Temos que decidir se vamos ser um país que cruza os braços, esperando milagres para as crises de saúde e tecnologia, ou um país que investe no método. Ou escolhemos ser um país que entende o mecanismo do progresso e investe de forma sistemática em laboratórios e educação científica de base. É sobre onde colocamos nossos recursos. E para quem nos ouve, seja no trânsito ou lavando a louça, é fundamental entender por que a semântica de uma manchete importa de verdade no dia a dia. Não estamos falando de preciosismo acadêmico. Tem impactos palpáveis. A forma como a gente consome a informação, repassa histórias em grupos de mensagens e rotula as notícias nas conversas com a família tem um impacto direto no ecossistema cultural. É a soma dessas vozes que exerce pressão sobre os legisladores. Exatamente. É isso que define se vai ter capital político para garantir o financiamento das gerações de cientistas de amanhã. Cada vez que compartilhamos a ideia de que a ciência é um dom mágico, nós estamos minando o argumento de que a ciência é uma profissão difícil, cara, e que precisa de orçamento. No fim das contas, é sobre assumir a responsabilidade de como contamos as nossas próprias vitórias como espécie. E para encerrar nosso percurso analítico de hoje, eu quero deixar uma provocação inédita para quem está com a gente. Adoro essas reflexões finais. Um pensamento para levar para a semana e discutir com os amigos. Se a observação sociológica do autor está correta, e nós somos inegavelmente atraídos por narrativas simbólicas e místicas para tentar compreender descobertas complexas, como é que os próprios cientistas, as instituições acadêmicas e nós que trabalhamos com comunicação poderíamos criar novas narrativas? Como construir épicos modernos, de verdade, que celebrem e romantizem o fascínio da tentativa, a frustração do erro e a beleza do trabalho colaborativo? Nossa, tornar o método inspirador. Isso. Como podemos tornar o método científico, com toda a sua burocracia e rigor, em algo tão inspirador, grandioso e mágico aos olhos do público quanto qualquer mito da antiguidade? Como contamos a história real de forma que ela seja irresistível? Uma excelente reflexão para a gente fechar. Fica aí essa pergunta valiosa. Um abraço e até a nossa próxima imersão. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso significa que você escolheu enfrentar ideias contrárias a muito do que foi ensinado a acreditar. Em vez de fugir,
permaneceu. Em vez de fechar a mente, escutou. Em vez de buscar a mentira confortável, aceitou a verdade desconfortável. Essa é a diferença entre quem apenas repete slogans e quem realmente pensa. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.